Fala aí, bonitinhos, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam respeitando a quarentena. Enfim, nossa aulinha de hoje vai ser exercícios, tá? De função do primeiro grau. E eu vou deixar para a semana que vem para a gente fazer função do segundo grau, tá bom? Então vamos nessa. Bom, gente, então a gente vai começar aí com essa questãozinha, que ela já é bem direta, mas lembrando que eu quero trabalhar com vocês também como se resolve um problema, como que a gente pensa na hora de resolver uma questão, porque eu acho que é a parte mais importante. Talvez não mais importante, mas tão importante quanto. Porque não é só você saber necessariamente todo o conteúdo, você também tem que saber interpretar. Nesse caso aí, a questão já é uma questão bem direta, ele já pede diretamente o que ele quer saber. Porém, a gente vai resolver aqui alguns exemplos onde a parada é mais contextualizada e aí você precisa de um cuidado um pouco maior. Então, vamos nessa. Ele quer saber aí para quais valores de x a função menos 3x mais 4 é positiva. Então, a primeira coisa que você tem que se ligar aí é que essa função ela é uma função do primeiro grau, porque ela é do formato ax mais b, aonde esse azinho aqui ele é o menos 3 e esse bzinho aqui ele é o 4, né? O mais 4. Então, você tem aí o a sendo menos 3 e o b sendo 4. Perfeito. O que a gente precisa saber para definir o momento em que uma função é positiva? A gente precisa saber desenhar o gráfico dessa função, pelo menos o básico, né? Mas vamos relembrar como é que a gente descobre o gráfico de uma função. Lembra que eu falei lá nas aulinhas antes do recesso que tinham alguns passos que você faria, né? Algumas etapas que você faria para descobrir o gráfico dessa função, né? De qualquer função. A primeira coisa que você tinha que fazer era descobrir a raiz dessa função. E como é que a gente descobre a raiz? Lembra? A raiz de uma função é o valor de x que faz ela ser igual a zero, ou seja, é o valor de x cuja imagem é igual a zero. Só que se a função f de x ela é menos 3x mais 4, então eu estou querendo saber quando que a função menos 3x mais 4 é igual a zero. Beleza, agora eu vou fazer essa continha aí. Vou passar o 4 para lá, vai ficar menos 3x igual a menos 4. 3x é igual a 4, né? Multipliquei por menos 1. X vai ser igual a 4 sobre 3. Perfeito. Então, isso aqui é a primeira coisa importante de se saber na hora de desenhar o gráfico. E aí, como é que funciona um gráfico? Ó, eu vou desenhar aqui o eixo x, tá? Que é o eixo deitado. Para analisar o sinal de uma função, você só precisa observar o eixo x. O eixo y não importa muito, né? O eixo y ele vai estar em algum lugar aqui, né? Aqui, ou aqui, ou aqui, sei lá. Ele vai estar em algum desses lugares aí, mas para mim não importa nesse momento. O que eu vou querer saber é o modelo desse gráfico. Primeira coisa, eu vou marcar o ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui vai ser o ponto 4/3, né? X igual a 4/3, que é a raiz dessa função. Então, o gráfico dela vai passar por esse ponto aí. O que mais eu precisava saber para desenhar o gráfico de uma função? Primeiro eu descobri a raiz, depois eu olhava se ela era crescente ou se ela era decrescente. Aí olha para o valorzinho aqui desse a. Para a gente determinar se a função é crescente ou decrescente, a gente olha o valor do a. Se ele é positivo, ela é crescente. Nesse caso, como ele é negativo, essa função vai ser decrescente. E aí, como é que era o formato de uma função crescente e uma decrescente? A crescente, ela tinha o formato linear crescendo, assim, né? Agora, se ela fosse decrescente, ela era linear também e caindo, né? Então, assim aqui é crescente, aqui é decrescente. Beleza? E lembrando que o gráfico ele vai ser uma reta quando a função for do primeiro grau, né? Se ela fosse do segundo grau, não seria uma reta. Perfeito, então eu tenho que desenhar um gráfico decrescente que passa pelo 4/3. Então, olha como é que vai ficar isso aí. Ele vai ficar passando aí por esse pontinho 4/3, que é a minha raiz. Agora, repara nessa função. Se eu escolher, por exemplo, esse valor de x aqui, ó, que eu estou marcando, ele vai pegar no gráfico da função aqui embaixo, né? Se ele está pegando embaixo do eixo x, significa que o y dele é negativo. Logo, a função é negativa. Agora, e se eu pegar um x aqui? Se eu pegar um x aqui, ó, ele vai pegar nesse ponto da função, que vai pegar num y positivo, porque está em cima do eixo x. Então, a gente olha os sinais de uma função apenas analisando aonde que o gráfico da função está em cima do eixo x e onde que ele está embaixo. No momento que ele está em cima, ele é
positivo. No momento que ele está embaixo, ele é negativo. Se eu quero saber para quais valores de x a função é positiva, eu quero saber nesse momento aqui, né? E nesse momento aqui, repara, é qualquer valor de x ó, que seja menor do que o 4/3, né? Porque daqui para lá é maior. Então, a sua resposta aí dessa questão é x menor do que 4/3. Isso vai fazer com que a nossa função seja positiva. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Bom, nessa questão aí a gente já tem uma situação problema. E lembra que eu já falei com vocês, toda vez que tiver uma situação problema, você tem que ler a questão sintetizando as informações, para depois a sua cabeça não sentir tanta dificuldade na hora de reunir os dados que você precisa para resolver a questão. Então vamos lá. Fábio quer arrumar um emprego de modo que no total do salário que receber, possa gastar 1/4 com alimentação. Então, opa, parei aí. Ele vai receber um salário, que eu vou chamar de S, tudo bem? Então, esse aqui é o salário dele. Beleza. Ele vai gastar esse salário, 1/4 desse salário, ele vai gastar com alimentação. 2/5 ele vai gastar com aluguel. Então, 2/5 do salário, ele vai gastar com aluguel. E R$300 em roupas e lazer. Então, ele vai gastar 300 roupas e lazer. Então, tá vendo que eu peguei as informações que estavam escritas no meu texto e sintetizei da maneira que eu achei mais fácil, beleza? Da minha forma aqui. Deixa eu até mudar esse 5 que ficou horrível, né? Pronto. Aí vamos continuar. Se descontadas todas essas despesas, ele ainda pretende que lhe sobrem no mínimo R$85, então olha só, ele quer que você pegue esse salário e você tire todos esses gastos e ainda sobre 85, né? No mínimo, claro. Então ele quer saber, então para que suas pretensões sejam atendidas, seu salário deve ser no mínimo de, aí você tem as opções. Então se liga, ele quer que você pegue lá o salário dele, que era S, aí você desconte 1/4 de alimentação, 1/4 de S, né? Então é 1/4 vezes S. 1/4 vezes S é S sobre 4. Então eu já vou colocar direto S sobre 4, tudo bem? Que é 1/4 do salário. Então ele quer que você pegue o salário, diminua a parte de alimentação, diminua a parte de aluguel, que é 2S sobre 5, né? 2/5 de S. E ele quer que você diminua os 300 de lazer, e isso aqui ainda sobre R$85. Tá vendo? Então, é uma questão de interpretação, que pode não parecer, mas se trata aí de um problema do primeiro grau, né? De uma situação, problema do primeiro grau. E aí, beleza, agora que você já equacionou tudo, vem a parte do MMC de resolver essa equação aí bonitinha. MMC entre 4 e 5 é o 20. 20 dividido por 1 vai dar 20, 20 dividido por 4 vai dar 5, aqui vai dar 4, 20 e 20. Vamos multiplicar. 20S menos 5S menos 8S, né? 4 vezes 2S, menos 20 vezes 300, vai ficar 6 com 3 zeros, tá vendo? 6.000. Igual 85 vezes 20, vamos lá. 85 vezes 2 vai dar 170. 170 com esse zerinho que sobrou, 1.700. Perfeito, agora a gente vai somar. 20S menos 5S, ou diminuir, né, no caso. 20S menos 5S vai dar 15S. Isso aqui, ó, dá 15S. E eu vou diminuir ainda esse 8S aqui. Perfeito. Deixa eu só apagar isso para não ficar feião. E aí, 15 menos 8 dá 7. Então, eu tenho 7S menos 6.000 igual 1.700. Passa esse 6.000 para o outro lado somando. 7S vai ser 7.700, né? O S vai ser, então, 1.100, né? Que é 7.700 dividido por 7. Perfeito? Letra B de bola. Tudo bem? Lembrando, gente, se alguém tiver alguma dúvida, deixe escrito aí nos comentários desse vídeo ou então me manda, tá bom? Eu vou deixar aí, ó, na tela para vocês o meu Instagram, então vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo meu número de celular lá no WhatsApp que vocês devem ter. Se vocês não tiverem meu número de celular, entra no Instagram, me pede que eu passo para vocês, tá bom? Mas não fique com dúvidas. Vamos para a próxima questão. Bom, vamos lá. Mais uma situaçãozinha. E como eu falei no exemplo anterior, a gente vai ler com cuidado e vai anotar, sintetizar as informações obtidas. Vamos lá. Carlos trabalha como DJ e cobra uma taxa fixa de R$100. Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui já a primeira informação. O Carlos, ele trabalha como DJ
e ele ganha R$100 de taxa fixa, mais R$20 por hora que ele anima uma festa. Então, esse Hzinho aqui vai ser a quantidade de horas que ele toca numa festa, tudo bem? Beleza, sintetizar essas informações. Aí ele continua. Daniel, na mesma função, cobra uma taxa fixa de R$55. Então, vamos lá, o Daniel, ele cobra uma taxa fixa de R$55, só que ele cobra 35 por cada hora lá de festa que você contrate ele, perfeito? E aí eu anotei aí a minha segunda informação, sem precisar agora voltar no texto para ficar lendo de novo a mesma coisa. Aí vamos lá, ele continua o problema. O tempo máximo de duração de uma festa para que a contratação de Daniel não fique mais cara que a de Carlos, então ele quer que o Daniel fique menor, né? A quantia que você pague para o Daniel fique menor do que a quantia que você paga pro Carlos. Então olha o que ele quer. Ele quer que a quantia do Daniel seja menor que a quantia do Carlos, né? O valor cobrado seja menor do que o valor do Carlos. Só que o Daniel, ele cobra essa taxa aqui, formada por essa função. E o Carlos por essa função aqui. Então, agora, a gente vai ter que justamente comparar essas duas. Então, ó, 55 mais 35H, que é a quanto o Daniel cobra, tem que ser menor do que 100 mais 20H, que é o quanto o Carlos cobra. E aí agora a gente vai resolver essa nossa inequaçãozinha aí, né? Tudo que tem H eu vou passar para um lado, o que não tem eu vou deixar do outro. Então vai ficar 35H menos 20H, tem que ser menor do que 100 menos o 55 lá do seu que passou do outro lado, né? 35 menos 20 vai ficar 15H, menor do que 100 menos 55 dá 45. Logo, o H vai ser menor do que 45 dividido por 15. H tem que ser menor do que 3. Ou seja, para que a festa não fique mais cara contratando o Daniel, eu preciso ter uma festa de, no máximo, 3 horas, né? Porque aí é quando a festa não fica mais cara você contratando o Daniel. Sacaram? Vamos para a última questão. Vamos lá. Essa questão aí, ela é uma questão do Enem, tá? E novamente contextualizada, e onde você precisaria saber analisar esse gráfico aí que ele está te dando, que é uma coisa muito importante no estudo da função do primeiro grau. Bom, então vamos começar e vamos pensar nela. Uma pesquisa da ONU estima que já em 2008, pela primeira vez na história das civilizações, a maioria das pessoas viverá numa zona urbana. O gráfico a seguir mostra o crescimento da população urbana desde 1950, quando a população era de 700 milhões de pessoas, e apresenta uma previsão para 2030 baseada em crescimento linear do período de 2008 a 2030. Então, olha aqui, ó, essa parte aqui é muito importante, o crescimento é linear no período de 2008 a 2030. E 2008 a 2030 é essa parte aí em cinza, né? Daqui até aqui. Esse aí é o crescimento linear de 2008 até 2030. De acordo com o gráfico, a população urbana mundial em 2020... Então, ó, ele quer saber qual é a população urbana nesse pontinho aqui. Tá vendo? Nesse tipo de questão, você tem duas alternativas. Ou você resolve essa questão por geometria, ou você resolve essa questão achando a fórmula matemática dessa reta e depois substitui os pontos. Eu vou fazer por geometria porque é muito mais simples, vocês vão ver. Se você sabe o gráfico, para você descobrir pontos desse gráfico, basta usar a geometria, a semelhança de triângulos, proporcionalidade. Quer ver? Vamos lá. Primeiro eu quero que vocês olhem para esse pontinho aqui que eu vou chamar de ponto A. Esse ponto A, ele é o ponto 2010, 3,5, certo? E agora eu quero que você olhe para esse pontinho aqui que eu vou chamar de B. Esse ponto B, ele é o ponto 2030, 5. O que eu posso fazer para descobrir esse ponto C aqui que eu não sei? Eu posso fazer a semelhança entre dois triângulos. Ué, Alan, mas que dois triângulos? Vamos lá, ó. Eu vou fechar o primeiro triângulozinho aqui, ó, que nem vocês estão vendo aí, ó. Esse triângulozinho aqui que eu estou fechando. Esse triângulozinho aí que eu fechei, primeiro, a distância daqui até aqui
é de 10 anos, concorda? De 2020 até 2030. Então, isso aqui é 10 anos. Então, o lado desse triângulo pequenininho é 10. Perfeito. Agora, esse ponto que eu quero saber, eu não sei, né? Eu não sei a quantidade de pessoas que habitavam esse pontinho aqui. Então, eu não sei quanto que vale a altura desse triângulozinho. Então, preste atenção. Eu vou reescrever esse triângulo aqui do lado. Ó. Eu tenho esse triângulo aqui, que foi o que eu acabei de escrever ali. Tá? Aqui era o ponto C, aqui era o ponto B. Essa distânciazinha aqui de baixo, eu sei que é 10, porque eu estou olhando no gráfico. Agora, essa altura eu não sei. Eu sei que o B ele tem altura de 5. E aqui eu não sei quanto que vale. Então, concorda comigo que se eu não sei quanto que vale, a altura desse ponto até o chão eu vou chamar de x. Então, a altura desse triângulozinho vai ser 5, que era a altura, menos x, que aí vai sobrar essa alturinha aqui. Então, eu vou dizer que isso aqui é 5 menos x, perfeito? Por quê? Porque quando eu for olhar agora para o triângulo grandão, ó, esse triângulo agora que eu vou desenhar de verde, ó. Esse triângulo que eu estou desenhando aqui de verde, ó. Beleza? Esse triângulo, primeiro, essa base desse triângulo vai ser 10 mais esse 10 aqui, né? Ou seja, essa base é 20. E a altura? A altura eu também sei. Por quê? Porque eu sei que o ponto A está na altura de 3,5. Então, aqui é 3,5. Se eu pegar a distância do 5, que é lá o ponto mais alto, até o 3,5, que é esse que está aqui, eu vou ter uma distância aí de 1,5, né? Então, eu já sei que nesse meu triângulo verde, ó, agora eu vou desenhar o triângulo verde aqui. Vou desenhar o triângulo verde aqui. Nesse triângulo verde, que aqui era A e aqui era B, eu sei que aqui embaixo é 20, que é a base, e aqui essa altura é 5, que era o ponto mais alto, menos 3,5, que era o ponto mais baixo. Então, essa altura é 1,5. E eu já sei que esses dois triângulos eles são semelhantes. Por quê? Porque os dois são triângulos retângulos, certo? Esse ângulozinho aqui é o mesmo que esse ângulozinho, já que essa reta é a mesma, né? Já que essa reta é a reta da função. E aí eu posso fazer a semelhança aí desses dois triângulos. Como é que eu vou fazer essa semelhança entre esses dois triângulos? Bom, a base desse triângulo maior, que é 20, está para a base desse triângulo menor, que é 10, assim como a altura do triângulo maior, que é 1,5, está para a altura do triângulo menor, que é 5 menos x. E aí, assim, eu vou descobrir quem é esse x multiplicando o cruzado. Vamos lá, primeiro eu vou simplificar, ó, esse 20 com esse 10. E agora, multiplicando esse troço cruzado, eu vou ficar 1,5 vezes 1 vai ficar 1,5, igual 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos x dá menos 2x. Esse 10 passa para o outro lado, vai ficar 1,5 menos 10, que é menos 8,5. Isso é igual a menos 2x. Agora eu vou continuar aqui nesse cantinho aqui para dar espaço, né? Multiplica essa parada aí por menos 1, vai ficar 8,5 igual a 2x. Consequentemente, x vai ser 8,5 dividido por 2. Então, o x vai ser 4,25, que é a letra D, né? Que é essa letrinha D aqui, que é a quantidade que eu queria descobrir. Então, tá vendo que até numa questão de álgebra eu consigo fazer por geometria, quando eu sei o gráfico, né? Quando eu sei pontos desse gráfico, tá bom? Se você quisesse descobrir isso por meio algébrico, você teria que descobrir qual é a lei de formação dessa reta e depois substituir os pontos. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, não deixe de botar aí nos comentários ou me mandar lá no meu Instagram ou no meu WhatsApp, tanto faz. Eu tô aqui para ajudar vocês sempre, tudo bem? E é isso, vamos ficar por aqui, né? Que o vídeo já deve ter, sei lá, uns 15 minutos e já deu, né? Semana que vem eu vou mandar a aula com uma revisãozinha com exercícios de função do segundo grau para a gente trabalhar elas também. E é isso, não deixe de tirar dúvidas comigo, estou aberto sempre. Um beijinho no coração de vocês e até breve. Valeu, gente!